A Igreja Assembleia de Deus surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX, em meio ao movimento de reavivamento pentecostal. Esse movimento, que começou em Topeka, Kansas, enfatizava a experiência do batismo no Espírito Santo como uma experiência posterior à conversão. O pastor Charles Fox Parham, que é considerado um dos fundadores do movimento pentecostal, acreditava que o batismo no Espírito Santo era acompanhado de dons espirituais, como falar em línguas estranhas, profecia e cura divina. Em 19 de novembro de 1910, os suecos Gunnar Wingren, Anna Wingren e Daniel Berg, batizados no Espírito Santo, chegaram a Belém do Pará, procedentes dos Estados Unidos da América. Ao crer na doutrina pentecostal pregada pelos dois missionários, em 2 de junho de 1911, Celina de Albuquerque, membro da Igreja Batista de Belém, enquanto orava, foi batizada no Espírito Santo. O fato teve repercussão imediata na Igreja Batista. Havia aqueles que aceitavam o batismo no Espírito Santo e aqueles que eram contrários à nova doutrina. A irmã Celina de Albuquerque, na madrugada do dia 18 de junho de 1911, foi a primeira crente a receber o batismo no Espírito Santo, o que não demorou a ocorrer também com outros irmãos. O clima ficou tenso naquela comunidade, pois um número cada vez maior de membros curiosos visitava a residência de Berg e Wingren, onde realizavam reuniões de oração. Resultado, eles e mais 19 irmãos acabaram sendo desligados da Igreja Batista. Convictos e resolvidos a se organizar, fundaram a Missão de Fé Apostólica em 18 de junho de 1911, que mais tarde, em 1918, ficou conhecida como Assembleia de Deus. Eles rapidamente ganharam seguidores, e em 1912, fundaram a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Em poucas décadas, a Assembleia de Deus, a partir de Belém do Pará, onde nasceu, começou a penetrar em todas as vilas e cidades até alcançar os grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. A Igreja Assembleia de Deus é uma denominação pentecostal, o que significa que enfatiza a experiência do batismo no Espírito Santo. Os assembleianos acreditam que o batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão e que é acompanhado de dons espirituais. Outras características da Igreja Assembleia de Deus incluem a crença na Bíblia como a Palavra de Deus, a crença na Trindade, a crença na salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, o batismo em águas por imersão, o batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas estranhas. A importância da oração e do louvor, o compromisso com a evangelização. A Igreja Assembleia de Deus é a maior denominação cristã do Brasil, com mais de 12 milhões de membros. É também uma das maiores denominações pentecostais do mundo. Segundo um censo da denominação publicado em 2022, ele teria 144 associações nacionais de membros em 190 países, 367.398 igrejas e 53.700.000 membros. O crescimento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil se deve a uma série de fatores, incluindo o apelo do pentecostalismo, a dedicação dos pastores assembleianos e a simplicidade do ensino assembleiano. A Igreja Assembleia de Deus é uma denominação importante na sociedade brasileira. Ela desempenha um papel significativo na vida espiritual de milhões de pessoas e na promoção de valores cristãos na sociedade.